A última noite de Judas. O que a Bíblia realmente diz, o detalhe chocante que poucos conhecem. Você sabia que Judas tentou devolver as 30 moedas de prata antes de Jesus ser crucificado? E que o texto bíblico revela algo sobre o coração dele que a maioria dos cristãos nunca percebeu? Essa história vai mudar completamente sua visão sobre traição, arrependimento e misericórdia. Somos do canal Viver na Palavra Hoje e há mais de 20 anos estudamos as Escrituras Sagradas. A história de Judas Iscariotes é cheia de detalhes que passam despercebidos, mas que revelam algo profundo sobre a natureza humana e a graça de Deus. Jerusalém, a última Páscoa. Jerusalém, aproximadamente ano 30 d.C., período da Páscoa judaica. A cidade estava superlotada com mais de 200 mil peregrinos. As ruas estreitas ecoavam com o balido de cordeiros sendo levados ao templo. O ar estava pesado pela tensão política. Os romanos aumentavam a guarda temendo revoltas. No meio disso, 13 homens compartilhavam a última ceia num cenáculo emprestado. Um deles estava prestes a cometer o ato mais infame da história. Mas aqui está o que poucos percebem. Judas não agiu por maldade pura. A Bíblia nos dá pistas perturbadoras sobre suas motivações. A perspectiva do servo. Deixa eu contar pela perspectiva de alguém que estava lá, o servo que preparou o cenáculo. Eu era apenas um servo, mas vi tudo. Quando chegaram ao anoitecer, Jesus entrou com um olhar de paz e tristeza profunda. Mas foi Judas que me chamou a atenção. Ele estava diferente. Enquanto os outros conversavam animados, Judas ficava no canto, mexendo nervosamente numa bolsa de couro. Seus olhos estavam vermelhos de alguém que não dormia há dias. Durante a ceia, Jesus olhou diretamente para Judas e disse: "O que pretendes fazer, faze-o depressa." João 13:27. Judas empalideceu, como se Jesus tivesse exposto seu segredo mais sombrio. Ele saiu rapidamente, a bolsa batendo contra sua perna. O que a maioria não sabe. Aqui está o detalhe. Judas não foi direto entregar Jesus. Ele ficou quase 1 hora sentado nos degraus, com a cabeça entre as mãos, murmurando o que parecia uma oração desesperada. O que vi foi um homem em guerra consigo mesmo. Se essa história está tocando o seu coração, inscreva-se no Viver na Palavra Hoje. Vamos juntos descobrir as verdades profundas da Palavra de Deus. A revelação bíblica que muda tudo. Mateus 27:3-4 diz: "Então Judas, o que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, devolveu compungido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente." Presta atenção. Judas não ficou com o dinheiro. Ele tentou desfazer o que fez. A palavra grega metamelomai significa estar cheio de remorso. Ele confessou: pequei, traindo sangue inocente. Mas aqui está a tragédia. Os líderes religiosos responderam: "Que nos importa? Isso é contigo." Mateus 27:4. Eles rejeitaram seu arrependimento. E Judas, atirando ele as moedas de prata no santuário, retirou-se e foi enforcar-se. Mateus 27:5. A pergunta que muda tudo. Por que Judas se enforcou em vez de ir até Jesus? Jesus estava vivo quando Judas tentou devolver o dinheiro. Ainda não tinha sido crucificado. Judas poderia ter corrido até ele, se jogado aos seus pés, implorado perdão. Pedro negou Jesus 3 vezes naquela mesma noite. E o que Jesus fez depois da ressurreição? Restaurou Pedro completamente. A diferença? Pedro procurou a Jesus. Judas procurou os líderes religiosos. Judas procurou perdão no lugar errado. Ele foi até homens religiosos, mas com corações endurecidos, e eles o desprezaram. A Bíblia nos mostra: religiosidade sem misericórdia mata.
Judas confessou seu pecado, sentiu remorso genuíno, tentou fazer restituição, mas foi rejeitado pelos homens de Deus, e o desespero o consumiu. O contraste que parte o coração no mesmo dia. Pedro negou conhecer Jesus 3 vezes. Judas traiu Jesus por 30 moedas. A diferença? Pedro chorou amargamente e esperou por Jesus. Judas chorou amargamente, mas desistiu antes de Jesus poder encontrá-lo. Lucas 22, 61, 62. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor. E saindo dali, chorou amargamente. Jesus olhou para Pedro mesmo depois da negação, um olhar que dizia: eu ainda te amo, ainda há esperança. Judas nunca deu a Jesus a chance de olhar para ele assim. A aplicação para a sua vida hoje. Quantas vezes você cometeu um erro e, em vez de correr para Jesus, correu para outros lugares? Correu para a religiosidade vazia, correu para pessoas que te julgaram em vez de te acolher, correu para o desespero, a vergonha, o autoflagelo. A história de Judas é um aviso: não procure perdão onde ele não pode ser encontrado. Os líderes religiosos disseram: que nos importa? Isso é contigo. Mas Jesus nunca diria isso. Sabe o que Jesus disse na cruz, olhando para os que o crucificavam? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Se Jesus perdoou os soldados que pregaram os cravos, ele teria perdoado Judas. Mas Judas nunca pediu a ele. O mistério que me deixa acordado: e se Judas tivesse esperado mais 3 dias? E se, em vez de se enforcar na sexta-feira, ele tivesse esperado até o domingo? Ele teria visto Jesus ressuscitado. Teria visto que a morte não foi o fim, que o plano de Deus era maior que sua traição, que havia redenção possível mesmo depois do pior pecado. Mas o inimigo sussurrou: é tarde demais, não há volta. E Judas acreditou na mentira. A mensagem de esperança para você. Deixa eu te dizer algo com toda sinceridade. Não importa o que você fez. Não importa quantas vezes você traiu, negou, abandonou, pecou. Enquanto Jesus está vivo, há esperança. E ele está vivo. A diferença entre Pedro e Judas não foi a gravidade do pecado, foi para onde eles correram depois. Pedro correu para Jesus. Judas correu para a religião morta e depois para a morte. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você pode ter traído alguém, pode ter negado sua fé, pode ter carregado culpa por anos, mas hoje, agora, você pode fazer o que Judas não fez: correr para Jesus. Não para os líderes religiosos, não para a religiosidade vazia, não para o desespero, mas para os braços abertos do Salvador ressurreto que está esperando por você. A tragédia que poderia ter sido evitada. A última noite de Judas não precisava terminar assim. A tragédia da história dele não é apenas a traição, é que ele estava a 3 dias da ressurreição e desistiu. Não cometa o mesmo erro. Não desista quando a vitória está perto demais para você ver. Não acredite na mentira de que é tarde demais. Com Jesus, nunca é tarde demais. Vamos juntos nessa jornada. Quer mergulhar mais fundo nas Escrituras e descobrir verdades que vão transformar sua fé? Se inscreva no canal Viver na Palavra hoje e ative o sininho para não perder nenhuma revelação bíblica que vai fortalecer seu relacionamento com Deus. E me conta aqui nos comentários, qual passagem bíblica você gostaria que eu explicasse no próximo vídeo? Sua sugestão pode ser o próximo tema que vai impactar milhares de vidas. Que Deus abençoe você ricamente. E lembre-se, não importa onde você está hoje, Jesus está de braços abertos, esperando por você. Até o próximo vídeo. Fique na palavra.